Glória a Deus. Boa noite, amados. Paz e graça, queridos. Quantos estão felizes aqui nesta noite? Diz um amém bem alto. Oh, coisa boa, amados. Você viu que esse culto começou diferente, amados. Existe uma graça de Deus neste lugar, querido. A presença de Deus é real aqui. E o pastor nos incumbiu de estarmos aqui nesta noite, de trazer esse estudo, Efésios 4, do 1 ao 6. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, que fala acerca de unidade, a unidade na igreja. Você que achou, se coloque em pé no seu lugar. Diz assim, querido: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Louvado seja Deus. Pai, queremos te render graças, Senhor. Queremos te render louvores e adoração, meu Deus. Somos gratos, Senhor, por tudo que tu já realizaste aqui em nosso meio, meu Pai. Confirma, Senhor, a oração do teu servo, meu Pai. Que o homem neste lugar diminua, que tu cresça, Senhor. Que tudo aquilo, meu Deus, que eu me dediquei, que eu estudei, Senhor, que tu possa trazer agora, Senhor. E que eu possa compartilhar com a tua igreja, Senhor, e que nós viemos sair deste lugar nesta noite, meu Deus, com a certeza, Senhor, que tu és o único a reinar neste lugar, Senhor. E que a cada dia, Senhor, nós viemos procurar melhorar, Senhor, como servos teus, meu Pai, e como teus filhos, Jesus. Deus, abençoa as nossas vidas, fala conosco, no nome de Jesus. Amém, queridos. Amados, vamos falar aqui um pouco sobre unidade na igreja, mas antes, a gente vai trazer um pouco sobre, quando o apóstolo fala aqui aos Efésios, aqui ele está exortando os cristãos a viverem de maneira digna da vocação a qual foi chamada. Ele destaca a importância da unidade no corpo de Cristo, a transformação moral que deve acontecer na vida de cada crente e a necessidade de abandonar o comportamento antigo, marcado pelo pecado. O apóstolo Paulo também orienta sobre como os cristãos devem se relacionar uns com os outros, e ele cita algumas palavras aqui: humildade, paciência, perdão, refletindo a graça que receberam de Deus. Este capítulo 4 também enfatiza a renovação da mente e a prática de uma vida que honre a Cristo. Eu fiz aqui, amados, um sermão expositivo, um estudo expositivo, e a gente vai se deter versículo por versículo aqui em cada ensinamento que o apóstolo Paulo nos orienta, que a Bíblia nos mostra. E eu dividi aqui, amados, eu fiz uma divisão aqui. O primeiro eu fiz o chamado para uma vida digna. O segundo ponto eu botei as virtudes da unidade cristã. E o terceiro ponto eu coloquei o fundamento da unidade. Então, amados, hoje nós vamos aprender acerca da unidade. E quando a gente estava meditando aqui nessa palavra, amados, quando o apóstolo Paulo chama a atenção aqui dos Efésios, e aqui é uma exortação para que eles voltem, para que eles pratiquem, para que eles vivam de forma a vocação a qual foram chamados. E quando o apóstolo Paulo, amados, ele fez essa carta, ele viu essa carta, ele estava preso.
Quando ele começa no início, ele diz: eu, prisioneiro em Cristo. O sujeito oculto aqui é eu, mas aqui ele se refere a Paulo, é uma pessoa. E é orientações, amados, àquela igreja. E quando nós meditávamos nessa palavra, quando nós estávamos estudando, pedindo a Deus graça, misericórdia, para que o Senhor viesse falar conosco acerca da unidade de Cristo na igreja. E pense, amados, que quando nós que estamos aqui, amados, não é fácil, amados, é um desafio para nós. Queria nós estarmos aí, sentados, aprendendo. Mas, amados, por outro lado, é muito gratificante podermos nos debruçar na palavra de Deus e buscarmos mais acerca do Evangelho, amados. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui aos Efésios da prisão. Mas veja, amados, que mesmo em sua condição limitada, ele chama a igreja a viver de forma elevada. O apóstolo Paulo apresenta aqui um clamor pela unidade, pelo testemunho cristão digno da vocação recebida em Cristo. Perceba, querido, que Paulo poderia falar da dureza da prisão, quão difícil era ser preso, quão difícil era estar lá no cárcere. Mas não, querido, ele se volta para a igreja, para que a igreja venha se voltar para o verdadeiro evangelho ao qual foi ensinado acerca de Cristo. E ele fala, amado, a vida cristã não depende das circunstâncias. A gente percebe aqui, querido, que não depende de circunstância, mas da fidelidade ao chamado de Deus. Nós, como cristãos, amados, as circunstâncias não podem nos impedir de nós vivermos o chamado de Deus para nossas vidas como crentes em Jesus. Porque Paulo, ele estava preso, mas em nenhum momento ele vai aqui falar acerca de tão ruim era ser preso. Não, amados, ele aqui exorta a igreja, querido, para uma intimidade, para viver conforme o evangelho de Cristo, ao qual foram ensinados. E para nós nessa noite não é diferente. E a gente vai falar aqui acerca. Aqui Paulo começa lembrando: andai de modo digno da vocação. O verso 1. Andai de modo digno da vocação. E que modo digno é esse? Chamado para uma vida digna. Em Efésios 4:1 ele diz assim: eu, pois, prisioneiro no Senhor, vos exorto que andeis de maneira digna da vocação a que foste chamado. Efésios 4:1 é uma poderosa exortação de Paulo, que se identifica como prisioneiro no Senhor, destacando sua total dedicação ao Evangelho e a sua missão. A expressão andar de maneira digna sugere que a vida cristã não é apenas uma série de crenças ou dogmas, mas uma prática contínua e coerente com os valores do reino de Deus. Ou seja, amados, nós como crentes em Jesus, nós temos que viver de uma forma digna. Não importa onde a gente esteja, mas nós como cristão, nós temos que se comportar como cristão. Nós temos que ter um comportamento de crente, amados. Não adianta nós irmos aqui para a igreja e termos um comportamento aqui dentro da igreja, mas fora da igreja, o meu comportamento não condiz com o evangelho em qual nós somos ensinados. E aqui é uma exortação, amados, para nós aqui nessa noite, é um ensinamento para que eu e você, que estamos aqui nessa noite, voltemos e fazemos uma reflexão conosco mesmo. Será que estamos vivendo digno do evangelho ao qual o Senhor Jesus nos chamou e nos resgatou? E aqui, querido, voltando aqui, portanto, convocando os crentes a uma vida que reflita a vocação celestial recebida de Deus. O uso de vocação implica que cada crente tem uma chamada individual, mas também coíbe uma responsabilidade coletiva com a comunidade, com a igreja.
Essa vocação é um chamado à santidade. A unidade é um testemunho eficaz no mundo. Querido, você já pensou, nós como igreja, recebemos várias pessoas que vêm nos visitar aqui aos cultos. Você já pensou se quando a pessoa chegasse aqui nesse lugar, encontrasse aqui um ambiente de confusão, de discórdia, você acha que essa pessoa voltaria? De maneira nenhuma. Porque quando as pessoas vêm visitar aqui a igreja Gileade José Walter, por que elas se sentem à vontade e voltam novamente a adorar a Deus juntamente conosco aqui nessa comunidade? Por quê? Porque em nosso meio, amados, há a presença de Deus neste lugar, querido. Há uma unidade do Espírito Santo derramada em nossos corações, queridos. Aqui neste lugar. Quando nós viemos aqui a primeira vez, nós fomos completar 18 anos no aniversário. Quando eu vim aqui a primeira vez, iríamos fazer 13 anos de aniversário da igreja de Gileade José Walter. E o que me chamou a atenção neste lugar, amados, foi a maneira a qual eu fui recebido. Fui muito bem recebido, amados, pelos irmãos que estavam lá. Amados, a minha vontade não era estar aqui. O meu desejo era ir para outro lugar. Mas em um dos meus momentos em oração a Deus, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu cheguei para minha esposa e disse assim: meu amor, Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra. E quando nós chegamos aqui, quem lembra do tema de 13 anos da igreja? Um novo tempo. Sabe qual foi a palavra que Deus falou comigo quando eu estava orando? Eis que faço nova todas as coisas na tua vida. E quando eu cheguei aqui, amados, com aquela recepção e com aquele tema que impactou o meu coração, e quando o pastor ministrava, eu disse assim: amor, é aqui que nós vamos ficar raízes. É aqui que nós vamos trabalhar para a obra de Deus. É aqui que nós iremos frutificar. E aqui estamos nós aqui nesta noite, querido. E assim como outros que estão sendo agregados, amados, existe uma comunhão de Deus aqui neste lugar, amados. Nós sabemos que não é fácil como igreja viver em comunidade, porque são pessoas diferentes, mentes diferentes, mas é só um Espírito Santo que opera em nosso meio, querido. É um só Deus que está neste lugar. E nós, como igreja Gileade José Walter, estamos vivendo um novo tempo para as nossas vidas aqui neste lugar, querido. Amados, e continuando aqui, a urgência e o tom pastoral de Paulo revela uma preocupação de que a maneira de viver dos cristãos deve refletir a dignidade de seu chamado. Portanto, Efésios 4:1 não é apenas um convite à reflexão, mas é um desafio para mim e para você aqui nesta noite, de vivermos com uma vida aliada com a nossa fé em Cristo Jesus. Fomos chamados das trevas para a luz, do pecado para a santidade, do egoísmo para a comunhão. A salvação não é apenas um presente a ser recebido, mas um chamado a ser vivido. A nossa conduta deve refletir a grandeza da graça que nos alcançou. O testemunho cristão se torna visível quando andamos de modo coerente com o Evangelho. Ou seja, o nosso testemunho, amados, nós como cristãos, nós temos que testemunhar, realmente temos que ter coerência com a nossa vida cristã. Nós temos que refletir na vida das pessoas o Evangelho. Nós temos que refletir a palavra de Deus, amados, que nos alcançou, que nos transformou. Então nós temos que testemunhar de Cristo aonde nós estivermos, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja em qualquer lugar. Mas a nossa vida tem que ser um testemunho vivo de Cristo, amados. Essa semana a gente passou por uma situação que está dentro do texto. Vem de encontro com o testemunho vivo em Cristo em nossas vidas.
Dificilmente, amados, eu atendo ligação. Perdoe você se um dia você ligar para mim e eu não lhe atender. Eu não gosto de atender ligação. A não ser que seja uma pessoa que eu conheça e eu veja na hora, eu atendo. Mas se for desconhecido, eu não atendo uma ligação. E por incrível que pareça, no trabalho, o telefone toca era no WhatsApp. Aí quando eu olhei, eu não conhecia a pessoa. Eu não atendi. Quando eu fui ver, tinha uma mensagem. Aí a mensagem eu respondo. Se você mandar uma mensagem, mesmo que seja desconhecida, eu respondo. Mas ligação desconhecida eu não respondo. E era uma mulher. E ela disse: oi, tudo bom? Você é o Roger? Aí ela disse assim: é porque a minha filha fez um serviço com você e ela gostou e ela me indicou você. E uma pessoa muito simpática, né? Na mensagem. Eu disse: pois não, em que posso ajudar? E ela disse assim: não, me mande seu endereço porque eu queria ir consertar o meu aparelho com você. Fui e mandei o endereço, normal. E quando ela chegou, amados, estávamos lá trabalhando e ela chegou, boa tarde, cumprimentando, toda alegre, toda sorridente. E nós como cristão, eu como cristão, como uma pessoa educada, jamais distrato nenhum tipo de pessoa. Cumprimentei, normal. E eu ali ouvindo meus louvores, né, que eu só trabalho ouvindo louvor, amados, direto, 24 horas. Sem parar lá no trabalho, não. E agora eu estou na Tempo Central FM direto, viu, amados? E lá, amados, ela começou. Ela disse assim: não, é porque eu queria que você olhasse aqui para mim esse aparelho. Eu disse: pois não, me dê que eu vejo o que foi que aconteceu e tudo. Aí ela foi e disse assim: é porque eu quebrei a tela desse aparelho, porque eu estava um pouco atribulada, né? Eu terminei meu relacionamento sexta-feira agora e ainda estou assim um pouco sentida. Não tem nada a ver com isso, né, amados? Não tenho culpa se não deu certo. Aí, amados, veja bem o que foi que ela falou, querido. Olha aí, querido, o que foi que ela falou. Ela disse assim: e agora eu estou procurando um varão. Veja bem as situações que a gente se mete, irmãos. Aí, amados, eu disse assim: olha, agora você está procurando um varão. Eu disse assim: eu tenho um varão para você. Ela: quem é? Eu digo: Jesus, varão perfeito. Aí ela escutou o louvor e disse assim: o irmão é crente? Eu digo: eu sou servo de Deus. E ali, amados, eu comecei a ministrar na vida dela. E de repente aquela mulher desabou em lágrimas e começou a chorar. E ela foi, amados, ela veio com uma intenção. Mas quando ela chegou, ela se deparou com outra coisa que ela não esperava, querido. E ela foi e disse assim: irmão, eu era uma pessoa viciada no crack. Jesus transformou a minha vida, mas eu estou longe do evangelho. Eu digo: você está longe porque você quer, mas Jesus está bem pertinho de você. E Jesus quer te receber neste momento. E ela foi e disse assim: eu vejo que verdadeiramente você tem um selo do Espírito Santo na sua vida. Eu digo: a misericórdia de Deus é grande na minha vida. Eu não sei o que é que ele acha de bom em mim, eu só sei que ele se agrada de mim, mas alguma coisa ele encontrou, amados, que ele me resgatou. Então, querido, é a maneira quando as pessoas veem, amados, nós, queridos. Porque muitas vezes as pessoas vêm com a intenção, mas se nós realmente não refletimos esse evangelho ao qual somos ensinados e fomos chamados por Deus para viver, querido, o mundo nos tragará. Satanás está aí com seus pratos, atrás de oferecer às pessoas. Mas aqui, amados, nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos convida, querido, a olharmos para o evangelho de uma forma diferente ao qual nós temos olhado. Que nesta noite, eu e você que estamos aqui nesta noite, possamos entender que o evangelho de Cristo, amados, nós temos que procurar viver a cada dia da forma digna ao qual nós fomos chamados. Assim como o apóstolo Paulo exortou os Efésios ali, Deus chama a nossa atenção nesta noite para que eu e você venhamos a viver o evangelho de forma digna. Pense que é fácil não, amados. É difícil, amados. Só eu e Deus sabemos, querido. Só você e Deus sabem o que você tem passado para estar aqui nessa noite. E eu botei aqui, amados, a ideia de viver de maneira digna do chamado é central no Novo Testamento.
Paulo fala em várias cartas sobre viver de maneira que reflita a identidade em Cristo. Charles Spurgeon, ele tem uma expressão que ele diz assim, ó, se os frutos não foram mudados, a árvore não foi mudada. E se o caráter não foi transformado, o homem não foi regenerado. E outra frase dele que eu gostei bastante, e eu coloquei aqui para nós, ele diz assim, ó, quanto mais do céu existir em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Veja que coisa maravilhosa, amados. Quanto mais do céu existir em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Aqui, amados, Filipenses 1:27. Queria que você botasse aqui no telão, Filipenses 1:27. Concordância bíblica aqui. Filipenses 1:27. Eu vou ler aqui, amados, na minha tradução que eu botei aqui. Somente conduzíveis, aqui ó. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que vás e vos veja que esteja ausente. Aqui, amados, Paulo exorta os filipenses a viver de maneira digna do Evangelho, ou seja, a viver uma vida que reflita o caráter de Cristo. Ele os incentiva a permanecer firmes e unidos como um corpo em sua luta pela fé do Evangelho, seja na sua presença ou ausente. Viver dignamente do Evangelho significa viver em harmonia com os princípios de Cristo e ser firme na fé. O cristão é chamado a ser um exemplo do Evangelho em todas as circunstâncias. O capítulo 1, aqui, amados, outra concordância bíblica que eu coloquei aqui, que está lá em Colossenses 1:10, diz assim, ó, para que possais andar de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, o objetivo de crescer no conhecimento de Deus é viver de maneira que agrade a Ele. Paulo usa aqui a figura de andar para descrever a vida cristã. Frutificar significa que a vida do crente deve produzir boas obras como resultado desse relacionamento com Deus. Quando nós, como cristão, temos um bom relacionamento com Deus, logo nós iremos produzir boas obras. A Bíblia diz que pela árvore, pelos frutos se conhece a árvore, amados. Ou seja, se pelos frutos se conhece a árvore, então existe no meio do povo de Deus muita gente que não frutifica de nenhuma maneira. Existem pessoas, amados, que ela não soma em nada. Mas nós como cristãos, mas nós que temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, na comunidade nós temos que conviver com esse tipo de pessoas. E temos que procurar respeitar as diferenças, amados, a indiferença das pessoas. Nem todas as pessoas que estão no nosso meio, amados, elas pensam igual a nós. Ninguém aqui pensa igual a ninguém, amados. São pessoas, mentes diferentes, mas nós temos que procurar andar e viver em unidade. Nós temos que procurar aplicar a palavra de Deus, a unidade no meio da igreja. Porque, amados, a Bíblia diz que um reino dividido não subsistirá, amados. E eu creio que aqui na Gileade José Valdo existe um povo que anda em unidade com Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a gente vê o agir de Deus aqui neste lugar. Você sabe quando é que uma igreja está crescendo? Quando existem pessoas se batizando, morrendo para o mundo e ressuscitando para Cristo.
Aí nós entendemos que Deus está no meio de uma igreja dessa e que a igreja está frutificando e que a igreja está crescendo, querido. Este lugar, amado, é um lugar onde Deus tem operado, é um lugar onde Deus tem derramado a sua graça. Este lugar é um lugar onde pessoas têm chegado e têm sido alcançadas pela graça do poder do Evangelho, amados. E aqui Tessalonicenses, eu botei outra aqui, passagem bíblica, Tessalonicenses 2:12 vai nos dizer: para que andasseis de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Paulo explica o objetivo da sua exortação: ajudar os Tessalonicenses a viver de maneira digna diante de Deus. O Evangelho não é apenas uma mensagem para ser ouvida, mas uma verdade que transforma nossas vida, que transforma a nossa maneira de viver. A expressão vos chama para o seu reino e glória mostra que a salvação não é apenas para esta vida, mas tem um propósito eterno. Deus nos chama para fazer parte de seu reino e desfrutar de sua glória. Estamos vivendo de forma digna do chamado que recebemos de Deus. Nossa vida reflete a glória do reino de Deus. É uma pergunta, queridos. O chamado de Deus é algo elevado e sublime, e nossa vida deve refletir esse alto padrão. Cada cristão tem uma responsabilidade em viver de acordo com o Evangelho, evidenciando essa mudança interior por meio de ações, palavras e atitude. Imagine nós, somos embaixadores do reino de Deus, mas o embaixador, ele representa uma nação. E nós aqui, nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o quê? A nação celestial. Ou seja, então nós temos que se comportar conforme embaixadores de Cristo. As pessoas têm que ver em nós quem? Cristo em nossas vidas. O Evangelho de Cristo, amados, é o poder de Deus para transformar vidas. Então nós temos que realmente, onde quer que estejamos, representar a nação celestial, o reino de Deus. Cada palavra e cada gesto nosso comunica algo sobre Cristo ao mundo, amados. Amados, as pessoas esperam qualquer erro nosso para apontar e dizer assim, ó, é crente. É porque é crente. Para o mundo, amados, nós temos que ser perfeitos, porque qualquer deslize nosso já é um motivo de reprovação. Mas a importância, querido, não é eu e você sermos reprovados diante dos homens. Temos que procurar andar de forma digna, mas a nossa aprovação tem que ser diante de Deus, diante do Pai. A aplicação para as nossas vidas. Pergunte-se: a forma como eu tenho vivido tem honrado o nome do Senhor ou envergonhado o Evangelho? Paulo nos mostra quais são as atitudes necessárias para vivermos em unidade. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. A unidade não acontece sozinha, amados. Ela exige esforço, intencionalidade e perseverança. A unidade na igreja, ela não vai acontecer sozinha, de maneira nenhuma. Para que aconteça a unidade aqui nessa igreja, para que nós, como Igreja Gileade, como corpo de Cristo, para que eu e você venhamos a viver em unidade, é preciso que nós venhamos se envolver, é preciso que eu e você venhamos fazer a nossa parte como igreja. E aqui, no Efésios 4:2, ele vai colocar assim, ó, com toda a humildade, ele vai citar o que temos que fazer, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos um aos outros em amor. Quem aqui não já passou por situações com o irmão, amados?
Quem aqui já teve divergência com irmãos? Eu acredito que todos nós já teve, amados, divergência com irmãos. Mas sabe o que é que eu e você temos que ter, querido? Humildade. De reconhecer que erramos, pedir perdão para que haja paz no ambiente, amados. Eu já passei por situações nesse decorrer da minha chamada no Evangelho, por situações a qual eu não tive culpa, a qual eu fui acusado. E eu sempre tive isso comigo, amados. A Bíblia diz que quando temos algo contra algum irmão, temos que ter uma ou duas testemunhas. 2 testemunhas, amados. Eu sempre resolvi, amados, da forma que a Bíblia nos ensina. Eu nunca falei mal de um irmão pelas costas, não. Quando aconteceu essa situação comigo, eu cheguei para o meu pastor e disse: meu pastor, está acontecendo isso, isso e isso. E a Bíblia diz assim, assim e assim. Então vamos fazer conforme a Bíblia nos ensina. E eu chamei os irmãos, fomos na sala do pastor. E eu disse assim para eles, assim: e aí, meus amados, o que foi que eu lhes fiz? Se de alguma maneira eu magoei, eu os machuquei, eu os ofendi, eu quero aqui diante do meu pastor, que a minha testemunha lhe pedir perdão. Eu lhe peço perdão. E a pessoa foi e disse assim: não, irmão, você não fez nada não. Foi um mal entendido. Eu disse: um mal entendido, meu irmão, levantar um falso contra outra pessoa. Mas eu lhe peço perdão em nome de Jesus. E dei um abraço nele, amados, e ele chorou. A gente chorou, amados. Sabe por quê, amados? Porque uma virtude de um cristão é ter humildade de reconhecer que errou, muitas vezes não tendo sido culpado daquilo que aconteceu, amados. Isso é uma virtude do Espírito Santo na minha e na tua vida. Temos que agir dessa forma como igreja, queridos. E fomos sarados naquele dia. E se existe algo no coração deles, caiu por terra, amados, porque muitas vezes o diabo quer armar laço dentro da igreja, com situações a qual venham trazer dissensões entre os irmãos, mas saiba, querido, que isso não é de Deus, amados. O que é de Deus é a comunhão entre os irmãos, no partir do pão, em todos os momentos, adorando a Deus junto, buscando ao Senhor junto em unidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai colocar aqui, amados, a primeira, humildade. E a segunda, mansidão. É fácil, amados, ser manso? É não, amados. Mas é o Espírito Santo de Deus que coloca nas nossas vidas. Essas virtudes são as virtudes do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, que eu e você, como igreja, temos que ter, queridos. Saiba, amados, que eu já fui uma pessoa muito sanguínea, sabe? Nunca fui de levar muito desaforo para casa, não, amados. Mas Deus trabalhou na minha vida de uma forma diferente, amados. Deus quebrou isso dentro de mim, porque chegou o momento que eu disse: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu sou uma nova criatura, Senhor, Tu transformou a minha vida, Tu me alcançou, Tu morreu naquela cruz para me salvar, e eu não quero esse tipo de vida para mim, Senhor. Muda o meu caráter. E Deus tem trabalhado dia após dia, Senhor, no meu caráter. E hoje eu posso dizer para você que tem a minha esposa como testemunha, que Deus, ele tem trabalhado na minha vida. E outro, amados, ele diz assim: com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então suporte esse irmão que está aí do seu lado, viu, amados? É em amor, é em amor. Perdoe, querido. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão e está aqui nessa noite, mesmo que tenha sido ele que lhe ofendeu, chegue para o seu irmão e peça perdão a ele. Diga: meu irmão, me perdoe, eu te amo em Cristo Jesus, eu quero viver em comunhão contigo, pacificado contigo, te amando, mesmo não aceitando as tuas ideias, mas eu te amo em Cristo Jesus. É dessa forma que nós como igreja temos que ser vistos. E aqui, querido, Paulo descreve as atitudes necessárias para viver de forma digna do chamado. Humildade, reconhecer a nossa dependência de Deus, as nossas necessidades
um dos outros, reconhecer que não somos melhores que os outros. Todos nós temos defeitos e qualidades. Esse irmão que está do seu lado, ele não é a pessoa perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós não somos uma igreja perfeita, mas nós estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. Mas no dia que o Senhor nos chamar para a glória, que tivermos o nosso corpo transformado, o corpo glorificado, e nos encontrarmos com Jesus nos céus, e lá sim que seremos uma igreja perfeita. Oh glória! Aí sim, amados, é uma igreja perfeita. Mas enquanto estivermos aqui, temos que procurar andar conforme a palavra. Eu coloquei aqui, amados, uma frase, eu botei assim: a soberba destrói a comunhão, a humildade a preserva. Mansidão é o controle sobre a raiva, é ter sua força sob controle, reagindo com brandura, responder com brandura, mesmo quando temos razão. É difícil, viu, amados? Só o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para a gente responder com brandura quando a gente tem razão, viu, amados? Pense, mas Deus, Ele trabalha nas nossas vidas. Deus, Ele vai na contramão, querido. Eu botei longanimidade e amor, suportando uns aos outros com paciência. Suportar com paciência, lembrando que Deus também é paciente conosco. Se Deus é paciente comigo e com você, então a gente tem que procurar ser paciente com esse irmão que está aí do nosso lado, que está aí do seu lado. Temos que procurar ter paciência. Por mais que às vezes a gente tem que orar a Deus, Jesus dá em dobro. Aí Deus vai botar dois irmãos do mesmo jeito, que é em dobro a paciência. Você está pedindo a paciência em dobro, mas Deus vai botar dois irmãos para você ter paciência em dobro. Então pensa só paciência, amados. Diga assim: Senhor, me dá só paciência. Porque só pedir em dobro, aí vai que Deus dá dois irmãos abençoados aí para você ter paciência. Tem misericórdia de nós, Jesus. Esforço diligente. A unidade não acontece automaticamente. Ela exige intencionalidade e esforço. Há tempo, amados. Há tempo para que a unidade no meio do povo de Deus, para que as peças vá se encaixando, para que Deus vá trabalhando na vida dos cristãos, para que os cristãos, para que nós, amados, vá se amadurecendo espiritualmente. Não é da noite para o dia, amados. Deus vai trabalhando. A Bíblia diz que é de glória em glória, de fé em fé, e Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Amor, não apenas tolerar, mas cuidar e valorizar o irmão. Essas virtudes são ensinadas por Jesus, que é o exemplo máximo de humildade e mansidão. Mateus 11, 29 vai dizer. Mateus 11, 29 aqui no telão, aqui, amados, para a gente ler. Glória a Deus. Mateus 11, 29, amados. Estou esperando aqui, viu, irmãos? Vamos aqui, querido. Vamos aqui mais. A mídia está ali, nós vamos assim: ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas vidas. Quem é que está falando aqui? Jesus, amados. Jesus está dizendo que Ele é humilde e manso de coração. Essas virtudes são ensinadas por Jesus. E lá em Colossenses 3, 12 e 14. Colossenses 3, 12 e 14. Vai dizer assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Confirmação, amados.
Filipenses 2, 3 e 4 vai dizer, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Colossenses 3, 12 e 14 vai dizer, revestível, pois como eleito, a gente acabou de ler aqui essa passagem. Romanos 12, 10 e 18 vai dizer, amai-vos cordialmente, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. A Bíblia nos ensina que tem que haver guerra no nosso meio? Não, amados. A Bíblia diz que tem que haver paz. Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz de Cristo é diferente, amado. A paz que o Senhor tem para a igreja dele é uma paz diferente, é uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz graciosa, é uma paz maravilhosa, meus amados. O que Deus tem para mim e para a tua vida é algo totalmente diferente do que o mundo ensina. Essa paz que o mundo prega aí, amados, não chega nem perto da paz que Deus tem para as nossas vidas. A paz de Deus é algo extraordinário. Pedro, amados, 1 Pedro 3, 8 e 9, vai nos ensinar a ser de todos de um mesmo sentimento. Ou seja, nós como igreja, para vivermos em unidade, nós temos que ter o quê? O mesmo sentimento. A verdadeira humildade e mansidão não são fraqueza, mas virtudes que refletem o caráter de Cristo. Ser paciente e suportar uns aos outros em amor é fundamental para manter a unidade e a paz na igreja Gileade. Ou seja, para que eu e você venhamos crescer em unidade a cada dia aqui neste lugar, temos que suportar uns aos outros em amor, temos que manter a paz, porque isso é o que a palavra nos ensina. Quando surgem conflitos, a pergunta, aplicação para nossas vidas, viu, amados? Preste atenção. Quando os conflitos surgirem, a pergunta não deve ser quem está certo, mas sim o que posso fazer para preservar a unidade em Cristo. Amados, vamos ser bem sinceros, amados. Às vezes, quando os conflitos acontecem, dificilmente, amados, a gente vai lembrar dessa coisa, amados, dessa passagem maravilhosa de ensino para as nossas vidas. Muitas vezes a gente quer resolver da nossa maneira, mas não é da nossa maneira que é a forma correta. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós temos que procurar agir em amor, em paz, com mansidão mesmo. Temos que aplicar, temos que pegar isso e aplicar nas nossas vidas. Nós temos que aplicar isso aqui neste lugar. E aonde nós estivermos, aonde tivermos comunhão com pessoas. Vamos correr aqui, amados. O pastor Alex já aparece aí. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Explicação. A busca pela unidade no corpo de Cristo é um objetivo central. A unidade é mantida por meio do Espírito Santo. Isso deve ser feito com o vínculo da paz. A paz aqui é entendida como harmonia e não como ausência de conflito, mas como a resolução deles, de uma maneira que preserve a integridade do corpo de Cristo. Veja aqui, amados, que a paz não é uma ausência de conflito, mas a resolução dos conflitos, para que haja integridade dentro do corpo de Cristo. A unidade em João, aqui em João 17, 21 e 23, vai nos ensinar João 17, 21 a 23. Diz assim, ó, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejais um,
como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidades, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles, assim como me amastes a mim. Aqui é Jesus falando acerca dos discípulos, queridos. Jesus está ensinando aqui para que todos sejam um, como Ele é um com o Pai. Nós temos que ser um, todos e com Cristo, querido, para que o mundo veja que Cristo habita em nós. Então nós temos que ser um com o Pai. Temos que procurar viver da forma digna. Louvado seja Deus. A unidade na igreja é um reflexo da unidade de Deus. Devemos ser diligentes para preservar a unidade, lembrando que, embora sejamos diferentes, temos uma missão e um propósito em comum. Efésios 4:4 vai nos ensinar que há um corpo e um espírito, como também foram chamados em uma mesma esperança da vossa vocação. Paulo destaca a unidade essencial no corpo de Cristo, um corpo, um espírito. Todos os cristãos, independente de sua origem, estão unidos em Cristo e têm uma esperança comum da salvação. Ou seja, qual é a nossa esperança comum aqui? Qual é a nossa esperança comum? É a salvação em Cristo Jesus. Então aqui a Bíblia vai nos ensinar que nós temos que viver como Cristo nos ensinou. Temos que viver, amados, em comunhão, em unidades, em amor, porque nós corremos atrás de uma coroa que é incorruptível, amados. Nós estamos numa caminhada que vai nos conduzir a Jerusalém celestial, amados. Um dia nós vamos alcançar a perfeição da glória de Deus para as nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo vai orientar aqui que nós temos que ser um com Cristo e caminharmos unidos em unidade para alcançarmos o vínculo perfeito. Em Romanos 12:5, a Bíblia vai nos ensinar: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente um dos outros. Ou seja, somos diferentes, mas somos um só em Cristo Jesus. Somos um só corpo, queridos. Somos um só ligado à videira. Se nós não estivermos ligados à videira, aí alguma coisa está errada. Temos que procurar, como o corpo de Cristo está, em um só pensamento, em um mesmo propósito em comum. Sabe de uma coisa? Quando nós estamos no mesmo pensamento, quando o pastor lança um desafio na igreja, e a igreja abraça aquele propósito, e a igreja abraça aquele desafio. Eu creio que aqui na igreja de Gileade não tem esse povo não, que vai ficar lá fora quando o pastor lançar um desafio, vai ficar, diz, o pastor já lançou o desafio de novo. Isso aí não vai dar certo não. Eu creio que aqui não tem não, mas se tiver, está repreendido em nome de Jesus. Aqui existe um povo, amados, que quando é desafiado a fazer algo em torno do reino de Deus, aqui existe um povo que arregaça as mangas e diz: eu estou aqui para servir, porque eu sirvo a um Deus fiel. E isso agrada a Deus, quando eu e você abraçamos aquilo que a nossa liderança coloca para que nós venhamos fazer como uma igreja, não ficarmos murmurando, não ficarmos conversando, ao contrário, mas sim colocamos palavras de fé, palavras de encorajamento. Aquele irmão que ama desanimado, aquele irmão que está meio triste ali, cambaleando, você vai dizer: meu irmão, vai dar certo, meu irmão, você vai conseguir, eu estou aqui contigo para te ajudar, para te carregar no ombro se for preciso, mas eu estou aqui porque eu sou um contigo em Cristo Jesus. É dessa forma que a Bíblia nos ensina, amados. Então, quando nós estivermos aqui, amados, diante de um desafio, lembre-se que Cristo é um conosco, e aquele que nos chamou é fiel para concluir a obra a qual Ele nos levantou. 1 Coríntios 12:12
e 13, o apóstolo Paulo vai nos ensina que tal como o corpo humano tem muitos membros que formam uma só unidade, assim também é a igreja, que é como o corpo de Cristo, unida num só corpo pelo Espírito Santo. Quem aqui está entendendo, amados? Diga amém. Quem não está entendendo, diga assim, misericórdia. Ora, rapaz. Amados, quem é que une a igreja? É o Espírito Santo de Deus que habita na minha e na tua vida, amados. Não é por nós mesmos não, queridos. Porque por nós mesmos a gente só faz coisa errada. A gente só faz aquilo que desagrada a Deus. Mas quando é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando na minha e na tua vida, quando é o Espírito Santo de Deus que está agindo no meio da igreja, tudo acontece perfeito, porque é Deus que está trabalhando no meio de nós. Aonde tem o dedo do homem dá errado, amados. Eu nunca vi uma coisa que o homem bota o dedo que dê certo. Dá errado. Mas quando apresentamos diante de Deus e o Espírito Santo de Deus derrama da sua graça sobre as nossas vidas e passamos a fazer conforme o Espírito Santo de Deus nos orienta, aí sim, aí nós vamos alcançar a vitória. Por quê? Porque nós somos um só corpo e o Espírito Santo de Deus é que opera. Todos os crentes, independente da sua origem ou condição social, são batizados num só Espírito. Se alguém tiver um Espírito diferente, for crente aqui, tiver um Espírito diferente aqui, nós vamos orar, amados. E esse Espírito vai ter que sair da sua vida. O único Espírito que tem que estar reinando na minha e na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Não é outro Espírito não, amados. É o Espírito Santo, queridos. Às vezes, amados, existem cristãos que não vivem uma vida adequada, uma vida de conformidade à palavra de Deus, ao qual nós somos ensinados. E muitas vezes vem para a igreja, quando menos espera, está aí, caindo, endemoniado na igreja. Aí a pergunta é, amados, o Espírito Santo de Deus habita na vida dessa pessoa ou não? É difícil a gente acreditar, amados. Porque se nós, como igreja, como cristãos transformados, resgatados, cheios do Espírito Santo de Deus, amados, se nós viemos para cá, para a igreja, é para cultuar o Senhor. E o Espírito Santo que habita na minha e na tua vida, Ele é que nos rege, querido. Não é outro Espírito, não. Então procure viver na presença de Deus, buscando o verdadeiro Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Esse é que convence o homem a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. Não é outro não, amados. E a todos é dado a beber desse mesmo Espírito, tornando-se membros um dos outros. Queridos, lá em Atos, Jesus, antes de ser levado ao céu, ele dá uma promessa. E ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E descerá sobre vós o Espírito Santo, e todos serão o quê? Cheios. Então essa promessa é para mim e para a tua vida. O Espírito Santo de Deus descer na minha e na tua vida, e nós vamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já veio, amados. Então nós, como igreja, nós temos que andar realmente, amados, como condiz a palavra. Hoje eu e você, nós levamos a presença de Deus aonde nós estivermos. Porque hoje eu e você, nós somos a arca, querido. Antigamente a arca representava a presença de Deus, mas hoje somos eu e você como igreja. Nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos algo precioso. A palavra, o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Então eu e você somos o poder de Deus para alcançar os perdidos e transformar vidas. Porque o Espírito Santo, aquele que habita no meio da igreja, aquele que faz todas as coisas, está nas nossas vidas. O corpo de Cristo, a igreja é comparada. Eu já corri um pouquinho aqui, amados. Ó. A igreja é comparada a um corpo humano que tem muitas partes, muitos membros, mas uma única unidade. Unidade no Espírito. Todos que creem foram batizados num só Espírito. O que os une é a forma, o corpo de Cristo. O que une os crentes, amados, é Cristo. É vivermos como corpo.
Há diversidade dentro da unidade. Não importa se uma pessoa é judeia, é grega, escrava ou livre. Todos são unidos pelo mesmo Espírito e pertencem ao mesmo corpo. Pertencemos e devemos procurar a comunhão. A passagem destaca, amados, que todos os crentes são um com Cristo. E entre si, sendo membros um dos outros, enfatizando a necessidade de unidade e amor na comunidade cristã. Em Cristo somos uma grande família, amém? Com um objetivo comum, glorificar a Deus. Quantos vieram aqui nessa noite glorificar a Deus? E alcançar a salvação, alcançar a eternidade. Diferença? Sempre vai ter, seja ela culturais, pessoais, mas tudo isso são secundárias diante da grande esperança que compartilhamos por meio de Jesus Cristo. Isso, amados, nada se compara ao que nos aguarda, a eternidade. Isso, amados, é coisa pequena, porque o que nos espera é um Deus grande, aguardando por mim e por você. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Efésios 4:5 vai nos ensinar a um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Paulo enfatiza a singularidade na fé cristã. Existe apenas um Senhor Jesus Cristo, uma fé, a fé cristã em Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, e um só batismo, o símbolo da nossa união com Cristo na sua morte e ressurreição. O batismo é um dos sacramentos fundamentais do cristianismo, um ato de obediência que simboliza a nossa identificação com Cristo. Romanos 6:4, Romanos 6, 3 e 4. Vai nos ensinar já vamos concluir, amados. Ou porventura, ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Louvado seja Deus. Eu vou pular um pouquinho aqui, amados. Estamos chegando aqui no horário. Fundamento da unidade. Unidade não é uniformidade, mas um reconhecimento das verdades centrais da fé. Paulo nos lembra que a unidade não é baseada em preferências pessoais, tradições ou afinidade, mas em verdades eternas. Ou seja, Paulo vai nos ensinar que a unidade não é baseada em preferência de pessoas, ou em tradições, ou em afinidades, mas as verdades que nos conduz para a eternidade. A igreja é um só corpo em Cristo. O Espírito Santo é que une os crentes em Cristo, amados. Pulando aqui para nós concluirmos aqui. Esses dias eu estava estudando e eu fui pegando ali mais algumas coisinhas, fui acrescentando, porque às vezes quanto mais a gente estuda, mas às vezes tem coisas que nos chamam a atenção e a gente quer colocar ali, mas é algo que às vezes não dá para a gente falar, amados. Diz assim, ó, João 13:35 nos diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A unidade da fé é um testemunho poderoso do amor de Deus e do poder transformador de Cristo nas nossas vidas. Vejam aí, amados, que coisa maravilhosa, amados. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A unidade da fé é um testemunho poderoso do amor de Deus e do poder transformador de Cristo na minha e na tua vida. Você está disposto a fazer sua parte para alcançar a unidade da fé?
Maturidade em Cristo e a unidade na fé são os pilares que sustentam uma igreja saudável e vibrante. Quando estamos unidos, cumprimos o propósito de Deus e levamos o amor de Cristo ao mundo que tanto precisa. Veja aqui, querido, com a importância, amados. Diz assim, ó, você está disposto a fazer a sua parte para alcançar a unidade da fé? Quem aqui está disposto a fazer a sua parte, amados? Quantos estão dispostos como igreja a fazer a sua parte? Amados, quando eu e você fazemos a nossa parte para alcançarmos a unidade na fé, olha a promessa que vem sobre as nossas vidas. A maturidade em Cristo e a unidade na fé são os pilares que sustentam uma igreja saudável, amados. Quando eu e você, como igreja, decidimos tomar a atitude de viver em unidade, nós estamos, querido, proclamando uma igreja saudável, uma igreja que inala a presença de Deus, uma igreja que inala o perfume de Cristo. Quando eu e você tomamos a decisão de vivermos um só amor, um só corpo, amados, nós passamos a ser uma igreja que agrada ao coração de Deus. Uma igreja que o mundo precisa conhecer. Conclusão, queridos. Efésios 4, do 1 ao 6, nos desafia a viver de forma digna do Evangelho, cultivando virtudes que sustentam a unidade e firmando-nos na verdade que nos une a Cristo. A verdadeira maturidade espiritual se expressa em humildade, amor, compromisso e comunhão. A verdadeira maturidade espiritual se expressa em humildade, amor, compromisso com a comunhão. Que cada um de nós, nesta noite, venhamos sair daqui decididos a viver como pacificadores e construtores de unidade, lembrando que fomos chamados para ser um só corpo em Cristo Jesus. Meus irmãos, Efésios 4, 1 ao 6 é um chamado para vivermos à altura da vocação, andando de modo digno, cultivando a humildade, mansidão, paciência e amor, preservando a unidade que Deus mesmo estabeleceu. Quando vivermos assim, a igreja se torna um testemunho poderoso ao mundo. Um diferente, marcado pela graça e pela comunhão. Que nós da igreja Gilead José Walter, querido, venhamos sair deste lugar aqui nesta noite como um povo chamado para fazer a diferença, marcado pela graça e pela comunhão. Que haja comunhão no nosso meio, querido, que haja unidade neste lugar, amados, que haja manifestação do Espírito Santo de Deus em nossos corações, para que nós venhamos amar um ao outro como igreja. Ame o seu irmão, querido. A Bíblia diz que nós temos que carregar as cargas um dos outros, que nós como igreja nesta noite venhamos entender que nós somos um que clica com Cristo, e o que o Cristo quer de nós é que nós venhamos verdadeiramente sermos uma igreja que inala a presença dEle. Se coloque em pé, amados. Já vamos encerrar. Passar aqui por... Cadê o pastor Alex? Eu queria chamar o presbítero Cleito aqui para estar encerrando esse momento. Amados, guarda no teu coração tudo que tem sido ministrado aqui neste lugar, amados. Uma coisa, querido, que a nossa igreja é uma igreja bíblica. A igreja a qual nós nos congregamos, a qual nós servimos ao Senhor, é uma igreja que busca pregar o Evangelho, que busca nos ensinar a viver de acordo com a palavra, amados. O presbítero Cleito vai estar orando e encerrando.